Afastem-se de mim, conforme Mateus 7, 21 e 23. Não são todos que me chamam de Senhor que entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai Celestial. Chegará o dia em que muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, de maneira clara e incisiva, eu lhes direi: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Permita-me apresentar esses versículos de forma clara e simples. Nem todos os que se dizem cristãos serão admitidos no céu. Nem todos os que frequentam a igreja aos finais de semana herdarão o reino dos céus. Não é suficiente proclamar-se cristão ou ocupar um púlpito para entrar no céu. Deus não se interessa por suas disputas religiosas insignificantes. Ele não se interessa por sua religião vazia que você idolatra. O mundo pode retratar um Deus que aceita as pessoas como são e permite que permaneçam como são. Viva como quiser, comporte-se como desejar, adote qualquer estilo de vida que lhe agrade. Mas isso não está correto. O Deus da Bíblia nos mostrou um caminho. Como seus filhos, devemos viver nossas vidas de acordo com esse caminho. O Deus da Bíblia é aquele que se preocupa com cada aspecto da nossa existência. Ele tem uma maneira específica pela qual ele deseja que nos conduzamos. Vivemos em um mundo tão superficial. Já parou para pensar por que tantos casamentos estão fracassando? É porque duas pessoas superficiais se unem e constroem um relacionamento baseado na superficialidade. Com o tempo, as pessoas dentro desse casamento percebem a falta de profundidade na pessoa com quem se casaram. Há uma forma de cristianismo que está desenfreada nas igrejas hoje em dia. Isso é um cristianismo superficial. É um cristianismo onde as pessoas apenas proclamam Senhor, Senhor, mas não possuem uma fé verdadeira em Cristo. Sua profissão de fé é superficial. Esse cristianismo superficial é satânico em sua essência, pois ensina as pessoas a viverem como o diabo, enquanto professam a Cristo. O cristianismo superficial é maligno em sua essência, pois atrai as pessoas para uma falsa sensação de segurança. Tudo o que é necessário é dizer Senhor, Senhor, e minha fé em Cristo é considerada verdadeira. No entanto, minha vida antes e depois da salvação permanece exatamente a mesma. Não estou pregando um falso padrão de perfeição. Estou pregando salvação e arrependimento. Não se pode ser a mesma pessoa antes e depois de ser salvo. A verdadeira fé em Cristo exige obediência a Ele e à sua palavra. Caso contrário, você está simplesmente repetindo Senhor, Senhor. Mas como pode afirmar que acredita em Cristo quando sua vida permanece inalterada desde o novo nascimento? A única diferença é que agora você professa ser cristão, mas continua usando palavrões como antes. Ainda mente, trapaceia e rouba como costumava fazer. Você ainda se entrega à fornicação, adultério e traição conjugal como antes. O cristianismo superficial deseja apenas que você declare ser cristão, mas viva como o próprio inferno. Se você gostou dessa mensagem e deseja receber mais conteúdos inspiradores como este, inscreva-se em nosso canal e ative o sino para receber notificações de nossos novos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like para nos ajudar a compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14 nos diz para entrar pela porta estreita, pois a porta larga e o caminho espaçoso levam à perdição, e são muitos os que entram por ela.
Porém, a porta é estreita e o caminho é apertado que levam à vida, e poucos são os que o encontram. O cristianismo superficial engana as pessoas, fazendo com que desejem mudar essas palavras. Aqueles que estão ativamente tentando alargar o caminho estreito desejam torná-lo amplo o suficiente para que todos, independente de seu estilo de vida, crenças e doutrinas, acabem no céu. Eles defendem que se pode viver em pecado, mas ainda ir para o céu, não acreditando na divindade do Senhor Jesus Cristo. Eles pregam que se pode viver como quiser, fazer o que quiser, mas todos irão para o céu. Isso é o que chamamos de cristianismo superficial. A verdade que precisamos compreender é que, aos olhos do Senhor, as palavras que saem de nossas bocas têm pouca ou nenhuma importância. O que Deus valoriza é a nossa obediência à sua vontade, e não apenas a nossa profissão de fé, ao que falamos ser, ao que dizemos ser. Quando foi a última vez que ouvimos um sermão sobre a obediência? Raramente se fala sobre isso, mas a verdade é que um verdadeiro cristão é obediente à vontade de seu Pai. Para ser sincero, há algumas coisas na Bíblia que não gosto, porque vão contra o que eu quero fazer. Por exemplo, a questão da vingança. Lutei para aceitar a vontade de Deus nesse aspecto, pois cresci com a mentalidade de que se alguém me machuca, devo machucá-lo de volta, e ainda mais. Essa sempre foi a minha natureza. No entanto, à medida que amadureci como cristão, entendi que a vingança nunca é a opção correta. Embora eu desejasse retaliar, tornei-me cada vez mais obediente à palavra de Deus, obediente a versículos como 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. A salvação trará mudança em sua vida. O Espírito Santo atuará em você, e você começará a ver os frutos do Espírito Santo se manifestando em sua vida. Quando você nascer de novo, não será deixado à deriva nesse mundo, pois terá um guia, o Espírito Santo. Ele começará a produzir frutos em sua vida. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 nos mostra o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A lei não se opõe a essas coisas. O fruto do Espírito Santo é a transformação de nosso caráter, que ocorre pela obra do Espírito em nós. O Espírito Santo irá mudar você. Gálatas 5, 22 e 23 nos oferece exemplos de como o Espírito Santo irá transformar você. Um exemplo é o autocontrole. Uma das evidências do trabalho de Deus em nossas vidas é a capacidade de controlar nossos próprios pensamentos, palavras e ações. Não significa que você será perfeito o tempo todo, mas é um processo progressivo de se aproximar cada vez mais da santidade. Para ilustrar, deixe-me usar meu próprio exemplo. Eu consegui me controlar para não retaliar ou retribuir o mal com o mal, nem responder a insultos com insultos. Não alcançamos a santidade por nossa própria capacidade, mas é por meio do Espírito Santo que nos aproximamos dela. Não nos aproximamos da vontade do Pai por nossa própria capacidade, mas pelo poder do Espírito Santo em nós. Deus concedeu o Espírito Santo a cada crente como uma garantia, um depósito antecipado. Todos aqueles que são estabelecidos por Deus e ungidos com o selo do Espírito Santo estão assegurados para passarem a eternidade com Ele. Você pode ler 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Deus colocou o seu selo de propriedade sobre nós e depositou o seu Espírito em nossos corações,
como uma garantia do que está por vir. Devemos fazer a vontade do Pai e ouvir a palavra de Deus, colocando-a em prática. Tiago capítulo 1, versículos 22 ao 25, nos exorta a sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, para não nos enganarmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a coloca em prática, é como alguém que olha o seu reflexo no espelho e depois de se ver, sai e logo esquece sua aparência. Porém, aquele que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e a prática, não esquecendo o que ouviu, será feliz em tudo o que fizer. Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23, declara que muitas pessoas, das quais Jesus fala aqui, tiveram realizações espirituais impressionantes. Eles profetizaram, expulsaram demônios e realizaram muitos milagres. Eles listaram todas as coisas que haviam feito, defendendo-se com base em suas obras. Essas ações eram maravilhosas e piedosas para a glória de Deus, o que é bom e está de acordo com a sua vontade. No entanto, eles não podiam confiar apenas nessas realizações para entrar no céu, pois isso não é bom e definitivamente não é a vontade de Deus. É possível que Judas tenha participado de algumas ou de todas essas atividades, mas ele nunca foi um verdadeiro crente. Não estou pregando esse sermão para condenar ou julgar você. Eu não conheço a sua vida, assim como você não conhece a minha. Não posso julgá-lo ou examinar a sua vida em seu lugar. Só você pode fazer isso. Eu não posso apontar o dedo para você, pois não tenho esse direito. No entanto, eu o encorajo hoje a examinar-se seriamente. Haverá pessoas que genuinamente acreditam que são cristãs, que genuinamente acreditam que nasceram de novo, mas estão enganadas e serão instruídas a se afastarem de Jesus. Não somos salvos por obras ou por nossa própria bondade. Somos salvos pela graça, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Uma vez que uma pessoa nasce de novo, ela é preenchida pelo Espírito Santo e o Espírito Santo a ajudará a fazer a vontade do Pai. Que Deus o abençoe. Amém.